fazer para um trabalhador não é o que você faz. A pergunta que nós teremos que fazer para o trabalhador é para quem você trabalha, qual é a empresa com a qual você mantém uma relação de emprego, de modo que, identificada a categoria econômica, seria identificada em seguida a categoria profissional. Um outro conceito envolve a categoria profissional diferenciada. A categoria profissional diferenciada corresponde a uma coletividade de trabalhadores que, por desenvolverem atividades peculiares e atípicas, foram retirados daquele universo, daquela coletividade que corresponderia à categoria profissional e colocados numa categoria à parte. Para esses trabalhadores, não se leva em consideração o critério de paralelismo, como se leva para a categoria profissional. Ou seja, para esses trabalhadores, nós não olhamos para a atividade do empregador, e sim, efetivamente, para a atividade do empregado. Mas o que nos interessa nesse momento é que você compreenda, então, que o Constituinte, lá no artigo 8º, determinou a obrigação de observância do modelo de organização por categoria. O Constituinte diz o seguinte: trabalhadores e empregadores do Brasil, vocês têm liberdade para constituírem sindicatos. Porém, terão, em primeiro lugar, que respeitar uma limitação correspondente à organização por categoria. Vamos problematizar daqui a pouco este conceito quando pensarmos na administração pública. Mas vamos seguir com o nosso raciocínio. Então, primeira característica, a liberdade sindical. Segunda característica do nosso modelo de organização sindical, assim definido no artigo 8º, organização por categoria. Terceira característica, quadro territorial. O Constituinte determinou que os sindicatos, que os trabalhadores e empregadores, ao constituírem sindicato, deveriam definir uma base territorial de atuação, uma base territorial de exercício da representação, base essa que deveria ser de, no mínimo, um município, de modo que esta seria uma segunda limitação correspondente à terceira característica. E, por fim, o quarto pilar do nosso modelo de organização sindical, assim concebido no artigo 8º da Constituição, que talvez seja uma das cláusulas mais sensíveis e delicadas do nosso modelo de organização sindical, assim constitucionalmente estabelecido, é a polêmica e famosa unicidade sindical. Ou seja, o que disse o nosso Constituinte? Trabalhadores e empregadores do Brasil, vocês têm liberdade para constituírem sindicatos. Porém, irão observar algumas limitações. Primeiro, tem que ser da mesma categoria. Segundo, definir uma base territorial. Terceiro, por cada categoria, considerando determinado segmento territorial, só pode haver uma entidade sindical representativa de trabalhadores e empregadores. Seguramente, essa é uma das mais significativas limitações à liberdade sindical. Seguramente, a unicidade sindical é aquilo que efetivamente nos impede, de forma mais contundente, de reconhecer a ampla e efetiva liberdade sindical. Não é nosso papel, naturalmente, enquanto profissionais do direito, avaliar se o legislador andou bem ou não. É bem verdade, não vamos entrar nisso aqui, que o próprio Supremo Tribunal Federal, não há dúvida, vem flexibilizando, a jurisprudência vem flexibilizando a unicidade sindical, inclusive em relação às possibilidades de segmentação subjetiva. O que eu quero dizer com isso? Criação de sindicatos envolvendo segmentos específicos desmembrados do segmento principal original. Por exemplo, professores de estabelecimentos de ensino superior sendo fragmentado do sindicato original de professores. E o Supremo Tribunal Federal tem legitimado algumas dessas segmentações, o que implicaria numa flexibilização da unicidade sindical na sua concepção original. Mas o fato é que este não é o objeto dessa nossa aula aqui, por um lado, e por outro lado, na reflexão a respeito da conveniência ou não da unicidade sindical, é bem verdade que esse debate pode ser trazido para o plano jurídico, inclusive no sentido da compatibilidade com convenções internacionais e tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, mas não vamos entrar nesse debate aqui. O que nos interessa é refletir, é compreender o nosso modelo de organização sindical e refletir sobre a repercussão desse modelo no âmbito da administração pública. Muito bem, então é preciso
que neste momento tenhamos claro as características, tenhamos a clareza das características do nosso modelo de organização sindical. E quando falamos de organização sindical na administração pública, começamos a ter algumas problematizações. A primeira ideia fundamental envolve a compreensão de que, efetivamente, o legislador constituinte assegurou, lá no artigo 37, o direito à organização sindical dos servidores públicos. O constituinte assegurou a organização sindical por parte dos servidores públicos. Os servidores públicos têm direito à organização sindical. E o fez de maneira ampla, eu digo, se referindo ao servidor público lato sensu. E aí começamos com algumas dificuldades. E a primeira delas o Constituinte não definiu o modelo de organização sindical a ser aplicado na administração pública. E no sentido de provocar a problematização, eu poderia formular e lhe apresentar algumas perguntas. A primeira delas lhe indagando: a unicidade sindical se aplica à organização sindical de servidores públicos? Servidores públicos terão que respeitar a unicidade sindical? Como é que fica a organização por categoria no âmbito da administração pública? Deve ser observada? É compatível? Enfim, todas essas dificuldades vêm, por um lado, do fato de que, inegavelmente, temos algumas dificuldades para a admissão do conceito de categoria no âmbito da administração. É bem verdade que, primeiramente, precisamos compreender qual o tipo de regime de emprego público estamos tratando. Precisamos, em primeiro lugar, na verdade, definir qual o tipo de relação jurídica estabelecida com o trabalhador da administração está sendo abordada. Ou seja, se estamos falando de servidores estatutários, se estamos falando de empregados públicos, se estamos falando de empregados públicos da administração direta, autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista. Se estamos falando de empregados de empresas públicas ou sociedades de economia mista, não há dúvida de que aí estamos na regra geral do modelo de organização sindical, assim concebido no artigo 8º e assim concebido no artigo 511 e seguintes da CLT. E aí, percebam, senhores, que não temos dúvida quanto à aplicabilidade da lógica do direito do trabalho, retomando aquela tensão entre o direito do trabalho e o direito administrativo. Se estamos falando de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista, o caminho natural será a aplicação na sua acepção pura do modelo de organização sindical, assim estabelecido no artigo 8º e na CLT. Porém, quando falamos de empregados públicos da administração direta, autarquias e fundações, como também quando falamos em servidores públicos estatutários, aí começamos a ter algumas dificuldades. E a primeira grande dificuldade decorre do fato de que o conceito de categoria, para reconhecermos o conceito de categoria, teremos alguma dificuldade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso e avançar na provocação por meio da problematização. Eu lhe indagaria o seguinte: o conceito de categoria, previsto lá no artigo 8º da Constituição e definido no artigo 511 da CLT, é compatível com a administração pública? Podemos identificar na administração direta, numa autarquia, numa fundação, a noção, o conceito de categoria econômica? Daí uma das grandes dificuldades. Então, essa reflexão nos mostra o quanto é complexo a identificação do modelo de organização sindical a ser observado. Volto a dizer, o Constituinte assegurou a organização sindical por parte dos servidores públicos, mas não disse qual seria o modelo. Avançando nesta reflexão, uma outra pergunta que poderia ser formulada é a seguinte: e a unicidade sindical?
Como fica a unicidade sindical no âmbito da administração pública? Os sindicatos de servidores públicos ou de empregados públicos da administração direta, autarquias e fundações terá que observar a limitação significativa que envolve a unicidade sindical, ainda que assim concebida pelo artigo 8º da Constituição? Então percebam, senhores, o quanto